Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando o rosto de Moisés brilhou, foi a primeira vez que recebeu os 10 mandamentos, você sabe disso? Ele subiu em Êxodo 20, recebeu os 10 mandamentos e Deus, na verdade, falou os 10 mandamentos e depois mandou que ele subisse ao monte, certo? E deu para ele as tábuas de pedra. Depois, Moisés desceu até o povo e o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando e dançando. Todo tipo de orgia e coisas ruins acontecendo ao pé da montanha quando somente, certo, poucos dias antes, o que eles falaram para Deus? Tudo que o Senhor ordenar, cumpriremos. Este é o testemunho de todo crente. Todo mundo que vai ao Senhor, todo judeu e todo crente que deseja estar sob a lei fala isso. O coração é sincero, mas sinceridade não basta. Certo? Tem muitos que querem estar sob a lei. Olha o que aconteceu. O primeiro mandamento. Agora estavam dançando diante de um bezerro. E Deus se entristeceu e Moisés carregava os 10 mandamentos e quando ele viu aquilo, ele quebrou todos os 10 mandamentos. Ele foi o primeiro que quebrou, ok. Deus deu para ele 2 tábuas e ele as quebrou. Certo? Ele quebrou as tábuas no pé da montanha. Mas olha, Deus não se irou com ele. É incrível. Procure nas escrituras, Deus não se irou com ele. Por quê? Porque Moisés era sábio. Se Moisés levasse aquelas tábuas ao acampamento, todo mundo ali morreria. Moisés as quebrou, dizendo que eles não eram dignos de recebê-las. E ele ficou irado porque Deus estava irado. Ele estava em sintonia com Deus. Outra vez, Deus não se irou e Moisés se irou. E ele pagou por isso. Ele bateu na rocha. Mas olha aqui, Deus se irou e Moisés também. Ele representava Deus. Olha, quando Moisés desceu da montanha, ele fez com que o povo destruísse o bezerro de ouro. Ele os disciplinou, 3.000 pessoas morreram, ouça. O seu rosto brilhava. Você não vê o rosto de Moisés brilhar naquele evento, mas ele tinha descido com a lei. E o seu rosto não brilhava. Quando o rosto de Moisés brilhou? O rosto de Moisés brilhou quando a lei foi dada de novo. Deus chamou Moisés até o topo da montanha de novo, certo? Em outra ocasião. Então, naquela montanha, Deus falou com Moisés e disse a Moisés, prepare 2 tábuas de pedra e vou escrever nelas de novo os 10 mandamentos, certo? E Moisés fez assim, mas desta vez, Deus passou por Moisés, Moisés viu Deus, certo, na fenda da rocha, aleluia. E Deus passou por ali, ele viu as costas de Deus, amém. E é por isso quando a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, recebeu a sua cura por trás, Jesus então parou, porque ele não veio para dar cura de lado, ele não quer somente dar cura para você, ele quer dar a si mesmo. Ele quer te dar o seu amor. Ele virou-se e fez com que ela olhasse nos seus olhos, e os seus olhos dizem, os seus pecados são perdoados. Certo? Não sinta acusação de receber a cura. Eu quero que estejas bem, mais do que você quer ficar bem. E eu me alegro porque você está bem. A tua fé te curou. Oh, aleluia! Aleluia! Se ela recebesse a cura e saísse, ela poderia se sentir acusada de roubar a cura, algo assim. Por isso Jesus virou-se para ela. Quão precioso é o nosso Salvador. Quão amável ele é, amém? Então, Deus disse, você só pode me ver pelas costas, porque Cristo não tinha vindo ainda. Ele só viu as costas de Deus. E no Antigo Testamento, eles estão sempre vendo as costas de Deus, como Deus indo embora. Como um casamento ruim, sabe? Você só vê as costas da esposa, ela indo embora. Triste. Quando viam Deus, ele ia embora. Mas nós, no Novo Testamento, por causa do que Jesus fez, Deus deixou Jesus na cruz, quando ele carregava os nossos pecados, para que ele diga a você e eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Amém? Você sempre vai ver a face de Deus e a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E foi na segunda vez que Moisés subiu uma montanha, certo? Dessa vez, a lei é dada, mas temperada com a graça. Deus se introduz como o Senhor misericordioso e gracioso. O Senhor misericordioso e gracioso, certo? E Moisés se tornou o mediador, certo? E foi ali que Deus então instituiu o Mishkan, o tabernáculo de Moisés, o altar do sacrifício onde o pecador poderia levar o cordeiro, que é uma figura de Cristo, e colocava as mãos no cordeiro, passando o seu pecado para o cordeiro inocente, e a inocência do cordeiro passava para ele um caminho de 2 vias, quando ele colocava as mãos sobre o cordeiro, e ele via o cordeiro ser morto, e o cordeiro era colocado sobre o altar, e o fogo de Deus o consumia, e o pecador saía com algo que ele não tinha antes. A inocência do cordeiro.
e se tornava um homem abençoado. É uma figura de Jesus Cristo. Você está ouvindo? Quando você vai a Jesus, você sai com muito mais que você tinha antes. E você é candidato às bênçãos. Se torna alvo do céu, a bênção de Deus como aqueles mísseis. E você é atingido. Tudo vem sobre você e já está chegando. Amém? Glória a Deus. Este é o Evangelho. Aleluia. Este é o Evangelho. Amém. Glória ao nome de Jesus. Olha, quando Moisés subiu, Deus falou com Moisés e deu para ele sim os 10 mandamentos, mas era como se fosse a última coisa. E Deus mostrou para ele a glória do seu filho. Deus mostrou para ele o tabernáculo, o que significavam os móveis. Jesus é a luz do mundo. Os pães da proposição. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mostrou o seu filho, porque Deus não está pensando na lei, mas Deus sempre pensava no seu filho. E depois deu os 10 mandamentos. E olha isso. Você sabe o que ele fez com os 10 mandamentos? Ele quebrou de novo? Não. Porque desta vez, quando ele desceu, ele colocou as 2 tábuas dentro da arca da aliança, coberta com um propiciatório. A arca é Jesus Cristo. Só um pôde cumprir a lei. Ele disse, a tua palavra escondi no meu coração. E esse é Jesus. Quando você aceita Jesus, Deus te dá um A em cumprir a lei, porque você está nele. Você entendeu? Quando você aceita Jesus, Deus te dá uma nota A por cumprir a lei. Mesmo você sendo ruim. Deus faz assim. E o único lugar seguro para a lei é dentro de Jesus. Amém? Pois só ele a cumpriu. Aleluia. Agora escute isso. Quando Moisés desceu com estas novas tábuas da lei, desta vez o seu rosto brilhou. Não é incrível? Ou seja, era uma mistura. Havia a lei, mas ele viu a graça de Deus. Porque ele viu a graça de Deus no topo da montanha e ele não viu da primeira vez que ele recebeu os 10 mandamentos. Mas porque ele viu a graça de Deus, misericordioso e gracioso, agora ele tinha a graça e tinha a lei nas suas mãos. E quando ele desceu, seu rosto brilhou. Agora, pense um pouco nisso. Agora bem o ministério da morte, escrito e gravado em pedras, foi glorioso. E os filhos de Israel não podiam olhar direto na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era uma glória transitória. Ele fala do quê? Da primeira ou da segunda vez? Da segunda vez. Ainda assim, na segunda vez que os 10 mandamentos foram dados, Deus chama isso de ministério da morte. É quando você tem alguma graça e alguma lei, é o ministério da morte de acordo com Deus. Isso é o que precisamos gritar desde os telhados, bem nas portas de toda a igreja. Não é a lei pura, somente, que faz o rosto do homem brilhar. Porque o seu rosto brilhava, isso podia ser um engano, porque alguém podia pensar que a lei era boa. Mas não foi a lei que produziu o brilho. Foi a graça que produziu o brilho. Porque ele passou tempo na presença de Deus, que se introduziu como Deus, que é o Senhor Deus misericordioso e gracioso. Mas ainda tinha a lei. Mas na primeira vez que foi dada, o seu rosto não brilhou. Ou seja, é uma mistura de lei e graça. Isso confundiu o povo, certo? E é o que tem sido pregado hoje. Hoje nas igrejas evangélicas, certo? Não pregam só a lei. Não circuncidam os filhos quando nascem. Eles não observam geralmente as 7 festas. Alguns estão fazendo isso agora. Eles não, até apedrejam, graças a Deus. Certo? Mas o fato é que quase toda igreja evangélica diz para você, se não tiverem tido essa revelação que não pode viver pela lei, vão te dizer, não somos salvos pela lei, somos justificados pela graça. Vão te falar isso, eles têm graça. Mas, agora que você é salvo, tem que cumprir a lei, como em Gálatas. Porque a lei não manda na sua vida, você não convida Agar de volta para educar o seu filho. Agar é a lei. Sara pode fazer esse trabalho sozinha. Então eles dizem, depois que você é justificado, sem a lei, pela graça, agora tem que cumprir a lei. Ou seja, a graça é só para você começar. Isto é mistura. E a Bíblia chama isso de ministério da morte.
E ficamos perguntando por que algumas pessoas na igreja estão deprimidas e feridas na alma, por que muitas pessoas passam por lutas e sentem culpa. Porque eu te falo isso, se pregar pura lei vai ser melhor. Porque se você pregar só a lei, vão pedir por misericórdia, procurando uma saída. E vão dizer, Jesus! Sabe? Se pregar só a lei, entendeu? Sabe? Vai te levar aos joelhos. Você vai ver que não consegue. Vai destruir todo o orgulho. Foi feita por Deus para que toda boca se cale e todos se sintam culpados. Mas o problema é que, quando você diz, olha, aqui está a lei, mas aqui também tem graça, é o amor de Deus, e Deus te entende, sabe? Mas você tem que fazer o melhor para cumprir a lei. Mas se você errar, Deus te ama. Não, 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 não. A coisa toda é muito complicada. E essa mistura é o ministério da morte. A mistura é mais perigosa do que tudo. É melhor ter só a lei ou só a graça? Pelo menos a lei vai levar todo mundo ao desespero. E vão ver que precisam de Jesus. Mas quando tem uma mistura, você nunca vai saber para onde tem que ir. No momento que a lei começar a atacar sua consciência e você sente a culpa, alguém diz, Deus te ama. Sabe? Mas agora você tem que cumprir a lei. Então é algo muito perigoso. Adultério espiritual, você entendeu? E a razão a Bíblia diz porque eles não podiam olhar para a face de Moisés, cuja glória era transitória. Isso é interessante. A Bíblia nos diz que Moisés não colocou o véu na sua face somente para que o povo fosse somente poupado. Ele colocou um véu no rosto porque ele viu que a glória era transitória. A glória estava indo embora. Está me ouvindo? Era transitória. Então ele era um líder muito inteligente. Porque, se ele não colocasse um véu na face, as pessoas iam perguntar, o que aconteceu com a glória? O seu rosto estava brilhando mais, e agora não está brilhando tanto. O que você fez, Moisés? Você fez algo errado, ele deve ter pecado. Acho que Moisés pecou, acho que se desviou. O ser humano faz isso, mas ele é muito inteligente, não deixou ninguém ver. Ele pôs um véu, para que não vissem que a glória era transitória. A glória da lei é transitória. Você pode tentar segurar por muito tempo, mas é transitória. Tenho pena de você, é transitória. Ok? Próximo. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É o ministério de conferir justiça. Olha, o ministério da justiça é o quê? É Deus conferindo justiça para o pecador, para que ele possa ficar diante de Deus com ousadia. Que ministério? É o Evangelho de Jesus Cristo. E qual é a base? Qual é a base justa para Deus conferir justiça? A cruz de Jesus Cristo. Deus não pode só impartir justiça de qualquer maneira. Deus faz com a base justa. Certo? Deus é justo em fazer o homem justo. Justo por quê? Pelo que Jesus fez na cruz. Quando um inocente, quando um justo morreu pelo injusto. Amém? Ele cumpriu com todas as exigências da santidade e justiça divinas. Só Jesus glorificou a Deus e magnificou a lei. E morreu no nosso lugar. Amém? Debaixo da maldição da lei. Por isso não estamos mais debaixo da lei, porque toda a punição que a lei exige que caia sobre nós, certo? Todos os requisitos da lei, para nós, foram todos cumpridos no Filho de Deus. Não temos nada a declarar à lei e a lei não tem nada a dizer para nós. Não deixe que o diabo ou seus mensageiros usem a lei para trazer isso de volta. Está ouvindo, igreja? Amém? Jesus fez tudo por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E toda a igreja diga amém. Olha, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Diga, excederá. Certo, o ministério da justiça excederá muito mais em glória. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Como comparar uma escada de madeira com um elevador? Como comparar uma bicicleta com uma Lamborghini? Certo? É o que estamos vendo aqui, mas para nós, um tempo atrás, uma bicicleta, uau! Alguns anos atrás, certo? E uma bicicleta seria algo muito bom, certo? Mas aquilo foi para aquele tempo. Mas comparado com agora, temos uma glória que excede a nova aliança. Amém? Olha, a antiga aliança, certo? Exige, não imparte justiça, exige justiça do pecador. E quando ele não a tem, então amaldiçoa o homem. É por isso que lei, prisão e morte caminham juntos. Lembra disso? Estão associados. Lei, prisão e morte caminham juntos. Agora, olha o
Ministério da Justiça. Imparte justiça com base na obra concluída de Jesus Cristo para o homem pecador. Ok? É por isso que vida e liberdade caminham juntos com o Ministério da Justiça. Onde tem justiça, há vida e a liberdade. Olha, estou me adiantando. E aquilo que era glorioso, vamos ao verso 11 agora. Porque se o que era transitório foi para a glória, a antiga aliança, muito mais é em glória o que permanece. Posso ouvir um amém? Se o que era transitório, olha, era transitório. O que era isso? A lei. Os 10 mandamentos, transitório. Se o que era transitório foi para a glória, muito mais a nova aliança. É em glória o que permanece, diga isso. Muito mais é em glória. Alguns anos atrás eu lia isto e o Senhor falou comigo porque eu perguntei para ele por que as pessoas recebem a cura e é cura de verdade, mas mais tarde eles ficam doentes de novo, com aquela doença ou com outra doença. Já vi isso acontecer. Parece que essas pessoas não conseguem segurar a sua cura e até a santidade. Sabe, eles são santos e eles vencem algum tipo de vício por muito tempo, mas de repente, depois de um tempo, voltam àquele vício e ficam até pior. Eu perguntei por que eles não permanecem. E o Senhor usou este verso para falar comigo, por isso eu quero mostrá-lo. Esta é uma palavra pessoal que Deus deu para mim. Ele disse, porque eles seguram aquilo que é transitório. Quando tentam adquirir santidade, e os pregadores da lei falam que estão pregando santidade, mas estão pregando uma santidade que é transitória. Eu falo da santidade que está no propiciatório, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Você não entendeu isso? Eu prego sobre santidade, certo? Do propiciatório, que está no Santo dos Santos. Literalmente no hebraico, Kadosh HaKadoshim. Ou seja, santidade de santidades. É a coisa mais santa que era o propiciatório. A graça, o trono da graça. É sobre isso que eu prego. Olha, tentando impressionar, falando muitas vezes palavra santa, não faz ninguém santo. Se eu tenho, por exemplo, sarampo e falo que tenho espinhas, você não vai ter o que eu falo. Você vai ter o que eu tenho. Certo? Só porque falam muito de santidade não quer dizer que tem santidade. Amém? Certo? Mas você a tem? Mas olha bem isso. Eles tentam ser santos pela antiga aliança, pela lei, é transitório. Serão bons hoje, bons amanhã e depois. Caíram e ninguém sabe disso. Só eles e Deus. Porque tentam cumprir a lei. Todo mundo que prega sobre a lei tem problemas particulares. Todo mundo que ensina que tem que cumprir a lei tem problemas particulares. Grandes problemas pessoais. Por quê? Porque eu sei que isso vai trazer problemas. Ok? O que permanece é mais glorioso. Quer que a santidade permaneça? Quer que a cura permaneça? Quer que a família permaneça? Amém? Permanecer? A ideia de estabilidade? Então busque aquilo que é muito mais glorioso. A nova aliança. O ministério que imparte justiça para você. Posso ouvir um amém, igreja? Oh, como Deus é bom. Deus faz algo tão simples e a gente complica tudo. É incrível, sabe? Deus fala, só coce a orelha assim, sabe? E nós fazemos dessa forma. Em volta, tem que andar no deserto. Sem deserto não tem terra prometida, certo? Se você não sofrer, então Deus não está nisso. Deus quer que você sofra antes de ser abençoado. E Deus só quer que você coce sua orelha. Certo? Deus te fez assim, certo? Rápido, ok? E você vai do outro lado. E nós podemos até falar das experiências do deserto o quanto quisermos, mas olha, havia um atalho. Havia um atalho. O que demorou para eles 40 anos, Jesus fez em 40 dias. Certo? O problema com o deserto não era tanto, certo, que Deus queria que eles passassem pelo deserto. O problema é que eles ainda tinham o Egito no coração. Olha, demorou uma noite para tirá-los do Egito e 40 anos para tirar o Egito deles. É o desafio da igreja, certo? Você vê um cruzeiro, um navio, certo? Quando está navegando, um cruzeiro, certo? Tudo bem se o barco está na água, mas se a água entrar no barco é errado. Certo? Enquanto navegamos neste mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não deixe o mundo entrar. Não deixe o mundo entrar. Ah, Pastor Prince, eu acho que devemos conquistar todas as áreas do mundo e tudo mais. Deus não falou para conquistar, mas para pregar o evangelho. E até mesmo um pobre mendigo recebe.
Amém? Ele tem um propósito. O evangelho é para todo mundo. Não é só para o rico ou o pobre. Amém? Eu acho que Deus pode fazer com que uma irmã aqui seja uma princesa ou um primeiro-ministro, e se Deus fizer isso, foi Deus quem fez. Amém? Eu tenho que pregar o evangelho. Honestamente, pessoalmente, eu acho que tem crente que não tem integridade e nunca deveria ser primeiro-ministro. Para ser primeiro-ministro, tem que amar o país inteiro e não só os cristãos. Glória a Deus, aleluia. O que era transitório era glorioso. Vamos ao verso 12, já estamos terminando. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Por que ele fala isso? Porque diz que tem muita ousadia no falar, como diz essa versão. Por que essa declaração? Porque no Antigo Testamento, Moisés, certo? Tinha muito segredo. Era como se precisasse passar por rito de iniciação para ser um membro, certo? Aqui está o Mishkan, o tabernáculo de Moisés. Aqui, com essas 4 pontas, está o altar de bronze. E todo o povo de Israel pode entrar aqui, mas ninguém pode ir no lugar santo. Era somente para o sacerdote. Aqui está o candelabro para iluminar e aqui está a mesa com os pães. Certo? E também o altar do incenso. Não sei o que isso quer dizer. Porque eu devo ver a luz da menorá, porque eu devo sentir o cheiro do altar do incenso e comer esses pães. Ah, você não sabe de nada agora, mas um dia você vai saber, e nós sabemos, pelo menos achamos que sabemos. Mas um dia você vai saber, sabe? Olha, era muita coisa mística. Porque você acha que Deus fez só um homem e uma mulher? Tem um mistério ali. Não tinha linguajar simples no ministério da lei. Tudo era um segredo. E até quando falam de dízimo, eu fico perplexo. Porque não vem Jesus? Porque Jesus é o Espírito do Antigo Testamento. Porque havia 3 portas no Mishkan, no tabernáculo, e elas eram chamadas o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque foi só um homem e uma mulher, porque não eram somente homem e mulher, mas representavam toda a humanidade. O que aconteceu a eles aconteceu com todos. Então Jesus viria como um novo representante. Amém? Porque Deus falou com Moisés para fazer uma serpente de bronze numa cruz e levantá-la para que todos que fossem picados por cobras, e não importava se os seus olhos eram verdes, azuis ou pretos, ou até de cores misturadas, se era grande, se era pequeno, se era fechado ou não tinha olhos. Eu te falo uma coisa, amém? Todos que olhavam... Isso é muito simples, é o que você está fazendo, olhando. E quem olhasse que fosse mordido por uma cobra e olhasse para aquela serpente de bronze, eram curados. E foi a história dos filhos de Israel no deserto. E você vai até o Novo Testamento. Jesus falou para Nicodemos, sabe, Nicodemos? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim serei levantado. Ele estava dizendo que ele é o espírito daquele ritual. Então todo ritual na Bíblia, temos que tentar extrair o significado. E é isto que nos dá a vida. Está me ouvindo? Pare aqui porque eu quero terminar e, por causa do tempo agora, quero te mostrar algo que talvez na sua versão não mostra, mas todos os teólogos concordam com isso, que o que acabamos de ler está entre parênteses. E a razão é importante. Preste atenção nisso, ok? Vamos voltar até o verso 7, ok? Este verso começa com parênteses. Certo? Do verso 7 até o verso 16. Certo? No 16, termina o parênteses. Agora, o que é então um parênteses? Quer dizer que ele estava falando de algo que era o assunto principal daquilo, e então ele, como o pastor Prince, quando ele prega, ele pega um atalho para explicar o que ele está dizendo. É um parênteses, ok? No parênteses ele explica. Porque onde ele parou foi aqui, no verso 6, antes do parênteses. Verso 6. Ok? Vamos ler este verso. Isso. Olha, antes do parênteses no verso 7, o verso 6 termina com a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo sabia que isso ia precisar de uma interpretação, e ainda bem que ele explicou isso, que a letra ali é a lei, gravada em pedras no parênteses. Então no parênteses ele explicou a lei,
A antiga aliança é a nova aliança, entendeu? Certo? E termina logo ali. A letra mata, o Espírito vivifica. Termina aqui. Verso 7 é o parênteses. Você quer ver o que ele diz depois do parênteses? E não se esqueça que a última frase aqui é que o Espírito vivifica. Vamos ao verso 16. Verso 16 é onde termina o parênteses. E no 17 ele diz, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Ok, pare aqui um pouco. Se perguntar para qualquer crente, vai falar que é o Espírito Santo. Mas perceba como ele disse, muitas vezes, o Espírito Santo é sempre o Espírito do Senhor, em outra versão, o Espírito de Deus, certo? Mas nunca é o Senhor o Espírito. Então, o que é este Espírito? Devemos ver isso antes de terminar. Ou então não vamos ter o segundo culto, eu não vou nem tomar café, certo? Eu preciso falar isso, porque se descobrirmos quem é este Espírito, é o Espírito que vivifica. Quantos querem isso? A palavra vivificar, se checar, se você olhar a sua concordância, está dizendo que te ajuda a trazer juventude. É te fazer frutífero se você é estéril. O Espírito vivifica. Se você está doente, vivifica quer dizer vai trazer vida para você. O mesmo termo é usado quando aquele homem Jairo pediu para Jesus tocar na sua filha para que ela pudesse viver, se recuperar da doença. Então, seja quem for, devemos descobrir qual é este Espírito que vivifica.